nós celebramos o 25º domingo do tempo comum. Nós somos a equipe do Comunica 15, em preparação ao Intereclesial das SEBs, que vai acontecer em Rondonópolis, Mato Grosso, em 2023. A celebração deste domingo, ela nos convida a apartar-se da sabedoria do mundo e a escolher a sabedoria de Deus. Os textos bíblicos da liturgia de hoje afirmam que só a sabedoria de Deus possibilita ao homem o acesso à vida plena. Ao contrário, uma vida conduzida segundo os critérios da sabedoria do mundo irá gerar violência, divisões, conflitos, infelicidade e morte. Jesus, revestido da lógica de Deus, está disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens. Os discípulos, viciados na lógica do mundo, têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse projeto. Jesus avisa-os de que só há lugar na comunidade cristã para quem aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, particularmente aos humildes, aos pequenos e aos pobres. Portanto, a escolha da sabedoria de Deus desperta o ódio do mundo. Contudo, o sofrimento não pode desanimar os que escolhem a sabedoria de Deus. A perseguição é a consequência natural da sua coerência de vida, e os mártires são um exemplo desta escolha. Leitura do livro da sabedoria. Disseram os ímpios: armemos ciladas ao justo, porque nos incomoda e se opõe às nossas obras. Censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras são verdadeiras. Observemos como é a sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá e o livrará das mãos dos seus adversários. Promovê-lo com ultrajes e torturas, para conhecermos a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo diz, alguém virá socorrê-lo. Patrícia, neste texto que você acabou de ler, que é o livro da sabedoria, como é que a gente pode descrever o ambiente histórico? Então, esse texto, ele traz uma narrativa da defesa dos valores da fé e da cultura, né, do seu povo. Se refere aos compatriotas judeus que, naquele tempo, estavam mergulhados no paganismo, idolatria e nas imoralidades, né? E, através de alguns que acabavam apontando, né, esses problemas, então eles começavam a se sentir injuriados, né, principalmente quando se dirigiam aos pagãos, né, convidando-os sobre esse contestamento, né, da maneira como eles viviam, né, e principalmente com esse olhar do verdadeiro Deus, né, desse Deus que justificava, né, a existência daqueles que o seguiam, né? Então, isso para eles também se tornava um desafio, de achar que aqueles que estavam diante de Deus, os justos, por se dizerem, né, ser fiéis a Deus, então eles também mereciam passar pela provação, né, da sua fé, se realmente era uma fé verdadeira, né? E mesmo eles vivendo toda essa realidade de transgressões daquele momento. E aí, como que você vê também, a partir da leitura que você fez, qual a mensagem que esse texto pode trazer para nós? A mensagem que eu vejo aqui principal, né,
que a gente sempre procure seguir a nossa fé, aquilo que a gente acredita, sempre na honestidade, sempre trazendo aquilo que a gente aprende da palavra de Deus, colocando ela sempre em prática. Sempre as dificuldades vão apresentar, os obstáculos, pessoas que, de fato, não aceitam essa vida da maneira como ela é proposta, e, claro, elas se sentem, de uma forma ou de outra, subjugados por aqueles que, eu não digo que eles vivam 100% a verdade, mas conhecendo a verdade, a gente busca nos aprimorar, procura sempre estar fazendo com que as coisas certas e verdadeiras, elas estejam existentes na nossa vida, né? Então, isso faz com que outras pessoas, não entendendo, acabem também, de uma forma ou de outra, excluindo ou marginalizando as pessoas que procuram seguir a palavra de Deus, procuram seguir, de fato, tudo aquilo que ele nos ensina. Aí vem a questão central para nós. Primeiro, a gente falou sobre o ambiente, como foi escrito, a mensagem. Agora a gente tem essa palavra, diz para nós hoje, né? Nos atualiza nessa prática principalmente da questão do justo, do ímpio, né? Como que você vê isso assim? O grande desafio hoje, no sentido das coisas que a gente está vendo, de desgoverno, da falta de amor, principalmente, a gente está vivenciando aí uma onda muito de brigas por qualquer ideologia, por algum pensamento, a gente já não consegue mais discutir no sentido de debater alguma situação. Tudo que a gente fala, às vezes, já se levanta uma bandeira de guerra, já é alvo para ter uma discordância e muitas vezes até brigas que de fato acabam terminando até amizades, né? Então, acho que o importante é a gente conhecer realmente a palavra, o que a palavra de Deus traz, o que significa a presença de Jesus Cristo na nossa vida hoje, quais são os exemplos que ele trouxe durante a sua existência humana e que hoje são exemplos para a gente também. E aí entra principalmente nesse sentido de olhar com caridade, com misericórdia, com compaixão, principalmente aqueles que não têm como se defender, que não têm como lutar pelos seus direitos, que não têm como lutar pela defesa de alguma realidade. E tudo isso a gente vivencia e vai aumentando a cada dia, né? Tudo está polarizado, tudo é razão de discórdia, e o amor, que é fundamental, a gente vê que ele está se perdendo. O amor e principalmente a fé, né? Essa fé verdadeira de acreditar nesse sentido de quem é Deus, de quem é Jesus na nossa vida, e o que ele nos propõe como vida, né? Vida em abundância, vida para todos nós. Então, é necessário que a gente saiba entender e compreender o sentido da palavra, principalmente aqueles que gostam de ler muito o Antigo Testamento, para que, de fato, possa colocar isso em prática em sua vida. E que hoje a gente já não vê dessa forma. Muitas vezes a palavra ela é usada até para nos condenar, né? Disturpam a palavra para condenar alguma atitude que vai de encontro ao desejo daquele que não quer olhar com este mesmo olhar que muitas vezes a gente segue, né? Qual seria uma palavra que você acha que dá esse destaque para essa leitura aqui? Mansidão, né? Como ele coloca aqui também, né? No caso, os ímpios, né? Que queriam conhecer a mansidão dos justos. Eu acho que essa palavra mansidão, ela traz para a gente esse contexto, né? Daquele que realmente vive as leis de Deus, que ele coloca em prática a sua vida, independente dos que ficam incomodados com aquilo que ele está fazendo, com a sua prática.
O salmo de hoje é um salmo muito bonito. É um salmo de lamento, é um salmo de confiança e, ao mesmo tempo, um salmo de louvor a Deus. Tamanha é a fé do salmista que, antecipadamente, ele bendiz a Deus por ter lhe preservado a vida. Eu peço que você que vai meditar esse salmo conosco, que não medite como se fosse um indivíduo interagindo e falando com Deus, mas como se fosse um povo, uma nação ou uma comunidade que suplica a Deus. Vivemos hoje dias muito difíceis. Quanta gente está oprimida pela economia, assustada por 1000 perigos, pela pandemia, pelo desemprego que voltou a assolar. As pessoas vivem culpabilizadas pelas religiões, pelos preconceitos e também pelos padrões impostos pelo capitalismo. E são culpadas simplesmente por serem assim, por ser pobre, por ser de outra religião, por ser negro, por ser mulher, ou por ser LGBT ou índio. Mais do que antes, há necessidade de gente que escute a proposta de Jesus e, mais do que escutar, assim como ele, se dedique a devolver a dignidade a essas pessoas e também para a Mãe Terra, tão agredida nos nossos dias. Vamos acompanhar o salmo? Senhor que sustenta minha vida, é o Senhor que sustenta minha vida, é o Senhor que sustenta minha vida, é o Senhor que sustenta minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. É o Senhor quem sustenta minha vida, é o Senhor quem sustenta minha vida. Pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem-me a vida. Não há lugar para Deus aos teus olhos. Quem me ampara e protege é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. É o Senhor quem sustenta a minha vida. 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 Leitura da Epístola de Santiago. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, também há desordem e toda espécie de más ações. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, compreensiva e generosa.
cheia de misericórdia e de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para aqueles que praticam a paz. De onde vem a guerra? De onde procedem os conflitos entre vós? Não é precisamente das paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e nada conseguis. Então, assassinais. Sois invejosos e não podeis obter nada. Então entrais em conflitos e guerras. Nada tendes, porque nada pedes. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é para satisfazer as vossas paixões. Palavra do Senhor. Então, Batista, a partir dessa epístola de São Paulo, como que a gente pode descrever o ambiente dessa leitura? Olha, Frisek, aos que nos assistem, né, depois de convidar os crentes à autenticidade e dos exortar a expressar a fé em atitudes concretas, o autor da carta de Santiago, né, alenca, nessa terceira parte, né, desta carta, uma série de aspectos particulares, né, estes aspectos tratados então, duas, na terceira parte, certamente são questões e situações que incomodavam as comunidades cristãs, né, naquela época, especialmente de origem judaica, a quem a carta se dirigia. Então, é pós um período, né, da ressurreição de Cristo, de toda uma ação evangelizadora que vai ser direcionada a esse ambiente, a essa carta, né? E, de forma especial, nas regiões próximas da Palestina, como a Síria, o Egito, a Ásia Menor, então era um ambiente. Quais são os ambientes nossos hoje, né? Qual é a nossa região onde nós estamos, como é que ela se chama? Então, naquela época, o cenário era esse era o ambiente, né? O outro momento, a segunda parte, se refere à necessidade dos crentes. Eles tinham uma questão de rejeitarem a sabedoria do mundo, né? E de acolherem a sabedoria que vem do alto, né? E o terceiro é uma análise sobre a origem das discórdias que envenenam a vida. E essa segunda leitura praticamente define as paixões que o homem tem nos dias de hoje, homens e mulheres, e traz toda esse conflito que nós temos, especialmente no Brasil. Tem muito a ver a primeira leitura, né, deste domingo e a segunda leitura com o ambiente, com o aspecto em que nós vivemos no Brasil. Essa leitura que você está fazendo, que foi a partir do ambiente, mas a gente divide entre mensagem e atualização. Praticamente você já colocou tudo dentro dela, ou há uma mensagem específica que você queira colocar nessa leitura? Qual a mensagem dessa leitura para a comunidade? Olha, a mensagem da leitura para nossas comunidades hoje, a você que nos assiste, de forma especial, é compreender a importância de nós estarmos familiarizados com o projeto de Jesus Cristo. As paixões que existem, particularmente em cada pessoa, em cada um, ela está sujeita às relações do amor a outra pessoa. Então, quando as paixões afloram, ela faz com que a outra pessoa seja inferior, haja preconceito. Então, esse projeto de Jesus, ela não é desenvolvido. Então, a mensagem é essa. Como viver, de fato, esse amor de Jesus, né, nos dias de hoje, acima das nossas paixões? Porque cada conflito desse é por causa das paixões individuais. E quando essas paixões individuais se tornam coletivas, o desejo de muitos, então, é como as leituras que foram expressadas a primeira e a segunda, né, por causa da inveja e tal, existe mortes, né, existem os conflitos por ambições. Então, a mensagem é essa: Jesus Cristo é a nossa paz. Quando falamos em salvação, a mensagem é essa: é paz, é tranquilidade, é compartilhar o que nós temos, a nossa sabedoria, e não deixar que as paixões tomem de conta dos nossos ambientes, das nossas relações. Então, é muito importante compreender, né, dentro do contexto em que nós vivemos, a importância das relações.
E essas relações hoje está sujeita muito a essa questão das paixões. O meu desejo particular está acima ou da vida do outro, ou das relações que eu tenho com outras pessoas. A palavra, na atualidade, essa palavra está querendo dizer para nós, no dia de hoje, isso. Como é que você escreveria isso? É que hoje as ambições estão muito afloradas, por causa das mídias, né, que favorece com que, por exemplo, hoje as pessoas profissionais são menos visíveis do que aquelas que a gente chama de pessoas que estão muito na mídia, né? São pessoas muito conhecidas. E aí há um conflito de interesses, né? As ambições são afloradas. E todos que estão hoje com essa possibilidade da mídia nas mãos querem aparecer. Mas para aparecer tem um custo. Esse aparecer vai fazer com que enferveça, né? Cresça em si a ambição, o desejo de ter, de ser, né? E aí provoca em cada um de nós a questão do preconceito, né? E nessa atualização da palavra, né, colocada hoje, nos convida o seguinte: primeiro, o batismo é para todos nós. E a partir desse batismo, cada um de nós somos convidados a ter uma relação de parceria, né, de amigo, de amizade, de irmãos. E é essa a dificuldade hoje, é ser irmãos. Porque ser irmãos é tratar por igualdade. E as ambições não permitem isso. Não permite sermos iguais, ou considerar o outro igual. Quando a gente vai para uma festa, a gente quer se vestir o melhor possível. Mas aí tem um interesse, né? Tem um objetivo. E cada um, ou melhor, naquela situação de glamour, infelizmente provoca desejos, provoca ambições, e aí nós teremos naturalmente conflito. Então, atualizar a palavra é fazer com que cada um de nós possamos viver essa paixão de Cristo. Qual é? A paz, a partilha, a concórdia entre irmãos, apaziguar as situações. É essa atualização para os dias de hoje, especialmente para o Brasil. Aí, Batista, a partir dessa leitura, que palavra que você acha que se destaca? Uma palavra que você poderia colocar para que você possa refletir na semana, que você possa guardar como ressoando essa palavra. Qual seria ela? O fruto da justiça semeia-se na paz. Então, colocando assim, depois da saúde, é algo que é favorável ao crescimento humano, é a paz. Aqui a gente chama muito, né, principalmente na região Nordeste, né? Olha, eu te desejo sossego, que tu tenha sossego na vida, quer dizer, que tu tenha paz na vida. Então, depois da gente ter saúde, a coisa melhor neste mundo é tranquilidade. Então, seria isso, né? A palavra-chave seria paz. Agora, é uma palavra única. Agora, o que fazer para ter paz? Para também ser paz, né? Então, é esta a palavra para a gente refletir nesta semana, desse tempo especial da palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Então, Cleusa, nessa proclamação do Evangelho, como que nós podemos colocar o ambiente, né, dessa leitura para nós? Nesse Evangelho, segundo Marcos,
Jesus, em um ambiente descontraído, caminhando com seus discípulos, ele já deixou a Cesareia de Filipe e está atravessando a Galileia. E ao longo desta caminhada para Jerusalém, Jesus vai catequizando os discípulos e ensinando-lhes os valores do reino. Serem solidários, cultivar a união fraterna, a estarem sempre prontos para servir e mostrando com gestos concretos que o projeto do Pai não passa por esquemas de poder e de domínio. Os discípulos têm a consciência de que em Jerusalém, Jesus vai jogar a cartada decisiva para esse projeto em que tinham decidido apostar. Qual a mensagem que é trazida para a comunidade desse período? Então, a mensagem de Jesus nesse texto, né, anuncia primeiro a sua próxima paixão em Jerusalém, e a segunda, ele ensina os discípulos a lógica do reino. Qual que é a lógica do reino? O maior é aquele que se faz servo de todos. As lições do mestre nem sempre encontraram corações abertos para acolhê-las. Daí a preocupação. Quem seria o maior deles? Dentre eles, né? A pauta de ação de Jesus era: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Jesus recebeu do Pai a missão de propor aos homens um caminho de realização plena, de felicidade sem fim. E ele vai fazê-lo, mesmo que isso passa pela cruz. Os discípulos mantêm-se num estranho silêncio diante desse anúncio. Mas Marcos explica que eles não entendem a linguagem de Jesus, mas as palavras de Jesus são claras. Eles discordam do caminho que Jesus escolheu a seguir, o da cruz. E o gesto de Jesus significa que Jesus é grande. Não quando tem poder ou autoridade sobre os outros, mas quando serve os pequenos, os pobres, os marginalizados e aqueles que o mundo rejeita e abandona. Diante dessa leitura do ambiente da mensagem que Jesus traz através do evangelista, como nós podemos trazer para o nosso dia, para o nosso chão, essa atualização da palavra? Isso, o evangelho de hoje, ele convida-nos a repensar a nossa forma de nos situarmos, né? Quer na sociedade, quer dentro da própria comunidade cristã. Vivemos dias de muita insegurança, decepções com respeito ao comportamento das pessoas, a busca de glória, fama, cargo, mas tudo isso é muito bom se for alicerçado em Deus. Os apóstolos tornaram verdadeiras celebridades para as coisas de Deus. Jesus pede aos seus discípulos hoje atitude de serviço e deve manifestar-se de forma especial no acolhimento dos pobres, dos humildes, dos marginalizados, dos sem direitos, daqueles que não trazem o reconhecimento público. Seremos capazes de acolher e de amar os que levam uma vida pouco exemplar? Será que também seremos capazes de amar os marginalizados, os estrangeiros, os doentes incuráveis, os idosos, os difíceis, os que ninguém quer e que ninguém ama? Nem sempre estamos dispostos, mas vamos buscar essa força que somente Ele nos dá. Qual a palavra que você acha que seria importante para que ela possa ressoar nessa nossa semana a partir desse evangelho? Não ter medo. Seguir em frente e ajudar sempre o próximo. Essa é a palavra principal. Vamos ajudar uns aos outros. O Papa Francisco, ele está sempre nos dizendo: a igreja em saída, ir ao encontro do outro, ajudar o outro. Isso é muito lindo. Após esta reflexão, esse momento de oração, junto com a equipe de Comunica 15, do 15º Intereclesial, vamos fazer a nossa oração comunitária, fazer as nossas preces, os nossos pedidos, para que a gente possa ser atendido pelo nosso Deus, que é o Deus de misericórdia. Que o Senhor nos fortaleça e nos livre da inveja e da injúria daqueles que não conhecem a sua verdade. Transforme seus corações e façam sentir a presença de Deus em suas vidas. Suplico para que o Espírito Santo nos inspire a construirmos juntos o 15º Intereclesial das SEBs, em busca da vida plena, em especial para os pequenos,
para os pobres e os excluídos. Rezemos. Senhor, afastai de nós a ambição e dai-nos a coragem de servir em nossa comunidade com a missão de estarmos sempre ao lado dos pobres e oprimidos. Pelas lideranças de SEBs que promovam a paz e a justiça na vida em comunidade, rezemos. Invoquemos, então, a presença do nosso Deus com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a gente possa colocar a nossa vida no alicerce da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Que possamos dar continuidade ao nosso projeto assumido no batismo, de evangelizar, de ser discípulo missionário nessa igreja em saída, buscando a nossa conversão constante, tanto pastoral como sinodal. O Senhor nos abençoe e nos guarde, volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos envie sempre em missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos e paz e bem.